para fazer uma análise do jogo, primeiro a gente tem que entender o que o Abel Ferreira tentou fazer ontem e isso vai muito de encontro com a escalação, né? Ele optou em colocar o Mike de titular como ponta direita e não iniciar com o Maurício e jogar o Estevão na ponta, porque, na minha opinião, ele quis inibir o ponto forte do Flamengo, que é jogar pelas pontas, pelo lado do campo. Tanto é que funcionou, né? E no intervalo, o Felipe Luiz ele tira o Cebolinha e coloca o Mikael por aquele lado, porque o Palmeiras conseguiu, no primeiro tempo, anular o ataque do Flamengo. Tanto é que o primeiro chute ao gol do Flamengo foi aos 50 do primeiro tempo. Então, na parte defensiva, o Palmeiras foi muito bem. Tanto é que o Flamengo praticamente não agrediu o Palmeiras até então. E também ele quis deixar o lado de campo mais robusto, porque o meio de campo do Flamengo estava muito desfalcado. Tanto é que o titular foi o Everton Araújo, que é um moleque na base. No segundo tempo, quando ele tira o Gerson, que saiu machucado, ele teve que improvisar o Varela no meio campo e coloca o Danilo na lateral direita. Então, analisando todo esse contexto, a estratégia do Abel foi essa: explorar o lado do campo e também enfatizar o setor defensivo pelas laterais, porque era o ponto forte. Deu certo. Agora, na parte ofensiva, eu achei que o Palmeiras ficou devendo, né? Porque o Palmeiras também não criou muito. E o começo do jogo, eu até achei que o Palmeiras estava intenso, conseguiu jogar o Flamengo para trás. Aí, aos 10 minutos, teve o pênalti dentro da área ali, na mão do Varela. Foi pênalti, a gente viu no VAR, lance objetivo. O VAR interfere para falar foi dentro ou não fora da área. Ponto. Não é interpretativo, que nem foi o pênalti do Flamengo. E aí o Piquerez perdeu o pênalti mais uma vez. O Palmeiras, nos momentos decisivos, principalmente na penalidade, pecou. E aí muda totalmente a partida, né? Porque eu achei que o Piquerez sentiu muito o pênalti perdido, porque ele não fez uma boa partida ontem. No segundo tempo, ele teve uma chance ali no passe do Luigi e ele chuta para fora. Achei que ele não progrediu tanto e ele também não rendeu tanto o quanto ele pode render e já rendeu. Sentiu muito o pênalti. E, cara, é duro dizer, porque a partir do momento que num jogo tão truncado, tão parelho, você perde um pênalti, cara, muda totalmente. É totalmente determinante no resultado da partida, né? E o modo que o Piquerez bateu o pênalti é que me deixa indignado. Porque perdeu o pênalti. É normal, cara. Só erra quem bate. E o Piquerez bateu. Só que, cara, ele bateu fraco. Parece que foi displicente. Telegrafou o pênalti. E o Rossi é pegador de pênalti. Todo mundo sabe disso. Cara, e ele não pode bater daquele jeito. E aí o Rossi pegou. Pô, o Rossi, pra mim, foi o melhor da partida. Da partida de ontem. E do lado do Palmeiras, eu tenho que elogiar o Giai, que o Giai, mais uma vez, quando eu falei que pelo lado direito o Palmeiras conseguiu anular o Flamengo, até que o Felipe Luiz coloca o Mikael no lugar do Cebolinha no intervalo, o Mike ajudou muito, obviamente, mas o Giai, cara, fez uma partida gigantesca, o melhor em campo do Palmeiras disparado. Se não fosse o Giai, o Palmeiras poderia ter tomado mais gols, e até antes do pênalti. Teve um contra-ataque do Flamengo ali, que ele tira, acho que quem dá o passo é o Arrascaeta, mano, foi o Bruno Henrique, numa recuperação absurda. E aí, no segundo tempo, cara, o Palmeiras voltou pior, tá? Não conseguiu estar bem defensivamente e também não agrediu o Flamengo do jeito que queria agredir. E aí, aos 10 minutos, ele já tira o Mike, põe o Maurício, joga o Estevão pro lado. Nesse momento, o Palmeiras caiu. Não teve mais os domínios da partida. O Flamengo começou a gostar do jogo, tá? E aí, depois do pênalti, virou futebol de várzea, porque o Abel Ferreira põe o Veiga, tira o Gustavo Gomes, enfim. Aí, a partir daí, era chumbo trocado e nem tem como se analisar muito taticamente
ou analisar o jogo, porque era tudo ou nada naquele momento. E aí a gente toma o segundo gol, porque o Flamengo é muito bom na transição. No segundo tempo entrou o Pedro, cara, entrou o Mikael, os caras têm elenco também, é um time muito forte ofensivamente. E é isso, foi pro risco e tomou o segundo gol. E, cara, mais uma vez, o Estevão não jogou bem em um jogo grande. Cara, o Estevão, o saldo dele é muito positivo no Palmeiras. Eu não vou nem discutir o quanto ele já entregou e a qualidade individual dele. Mas ontem, cara, ele foi muito mal. Muito mal. Ele não foi criativo, tomadas de decisões erradas, uma atrás da outra. Quando era pra tocar, ele driblava. Quando era pra driblar, ele tocava. Cara, achei o Estevão mal demais ontem. E o outro também que tem que botar nessa conta é o Vitor Roque. Vitor Roque ontem também não foi bem ofensivamente. Quando era para fazer o pivô para segurar a bola, não segurava, não conseguiu se movimentar para se livrar dos zagueiros para receber a bola em umas boas condições. Até que o Flávio, no segundo tempo, ele teve 2 oportunidades do gol. Achei que o Flávio entrou bem na partida. Teve um chute de direita. Jogou mais que o Vitor. Jogou mais que o Vitor Roque. Ele já entrou querendo mais a bola. E aí o Maurício também. O Maurício entrou bem na partida. Eu achei que ele tentou chamar a bola. Ofensivamente ele buscou mais. E o Palmeiras perdeu, cara, a chance de abrir 7 pontos pro Flamengo. Cruzeiro venceu ontem também o Fortaleza, encostou. Então a gente pode ir pro Mundial na terceira posição. Até ontem, antes do jogo, todo mundo tava otimista. Porra, a gente pode ir. Ou até quarto, né? Porque o Bragantino joga hoje também. Ou primeiro, né? Até quarto. Então, ou primeiro, né? Ou primeiro também, claro, tem várias possibilidades. Porque tá falando que pode ir até em quarto, mas pode ir em primeiro ainda. Claro, porque a gente já tá em primeiro, né? A gente tava. Ou manter a liderança ou Exato. Por isso que eu tô falando que a gente pode até virar em terceiro, porque primeiro a gente já tá. E aí a gente tava no cenário antes do jogo que poderia abrir 7 pontos pro segundo. Agora o cenário é que a gente pode acabar em quarto. Olha como essa derrota muda totalmente a situação da tabela. Óbvio, não tem nada decidido. A gente pode perder contra o Cruzeiro de 5-0 e ir para o Mundial em quarto lugar e ser campeão brasileiro no final do ano. Isso é indiscutível. O campeonato tem 38 rodadas. A gente chegou agora o quê? 1/3 do campeonato, praticamente? 11ª rodada? Então, cara, não tem como a gente cravar que essa derrota vai ser determinante para o título ou não. Óbvio, muito, muito pelo contrário. Mas tem que analisar o hoje, né? O jogo de ontem e o contexto atual. E esse é o contexto, cara. O Palmeiras foi muito bem defensivamente, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo não agrediu. Ofensivamente, achei que pecou um pouco. Perdemos um pênalti na hora que não poderia perder. Se faz o gol, o jogo ia ser totalmente outro. E aí, no segundo tempo, a gente volta pior que o Flamengo. Normal, né? Porque o Flamengo é um time muito bom, cara, mas mesmo assim foi parelho. Teve um pênalti que a gente vai discutir aqui. Tenho certeza que tá nas pautas. Depois a gente fala se foi ou não um pênalti em cima do Arrascaeta. Tomamos gol. O Abel colocou todo mundo para atacar, tirou o Gustavo Gomes, botou o Veiga, botou o Luigi. O Palmeiras ficou totalmente exposto e tomou o segundo gol. Essa foi a tônica da partida. É isso. E aí, Greguinho, o que você viu do jogo? Eu tô muito incomodado com essa derrota, porque, cara, não é possível que o Palmeiras... Cara, o Palmeiras virou freguês do Flamengo, né? A verdade é essa. A gente pode... Claro que tiveram as 2 finais de títulos, tanto de Libertadores de Montevidéu quanto a da Supercopa lá em Brasília, mas o aproveitamento dos caras em cima da gente é muito gritante, é muito maior, velho. É uma pedra no sapato do Abel. O Palmeiras não consegue... Até compete de vez em quando, mas não ganha deles de jeito nenhum, velho. Isso é algo que me incomoda demais. Ontem pegou os caras, tudo bem, o Palmeiras tinha alguns desfalques importantes, Felipe Anderson, Richard Rios, mas o Flamengo também tinha desfalques importantes, né? Wesley, o próprio Pulgar tá machucado, De La Cruz, o próprio Pedro, que é um titular, ainda tá voltando, né? Não foi titular, então assim, mesmo que os caras nem estavam completos, mesmo assim o Palmeiras não consegue ganhar. Tem a porra do pênalti para fazer, não faz. E aí perde de novo para os caras. Quero ver para recuperar esses 3 pontos lá no Maracanã no segundo turno. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Rio desde 2015, acho que foi a última vitória do Palmeiras no Rio. Então, assim, não ganha no Rio, não ganha em São Paulo. É difícil e olha que podemos pegar eles nas Copas de novo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Complicadíssimo. Mas, enfim, Greguinho, fale sobre o que você tem para falar sobre a partida aí. Bom dia. Claro que azedo com
com o resultado de ontem. Muito ruim perder. Para mim, Palmeiras e Flamengo é a rivalidade do Brasil hoje, né? São os dois times protagonistas, são os dois times que brigam por tudo. Então, perder um clássico, uma rivalidade enorme como essa, é gigantesca. Mas, fazendo a análise desde o começo do jogo, sempre lindo enfrentar o Flamengo para se lembrar de Montevidéu, para se lembrar do Tri. Graças ao Tri de Montevidéu, estamos indo embarcar para a Copa do Mundo de Clubes. A contagem regressiva, apesar da derrota, continua. Claro que temos que melhorar muita coisa, mas eu queria começar enaltecendo a festa e o mosaico que a torcida do Palmeiras fez ontem. Foi de arrepiar, foi incrível, mostra o tamanho colossal que é o Palmeiras. Um mosaico espetacular, né? O avião, a história começa com nós, né? Com o Palmeiras em 1951, e aquele mosaico foi de arrepiar, foi sensacional. A torcida fez uma festa absurda ontem, cantou do começo ao fim, mesmo com o resultado adverso no placar, continuou cantando. Então, eu gostaria de começar exaltando o que a torcida do Palmeiras fez ontem, porque cantou sim, não deixou a torcida adversária, que estava com a presença máxima, cantando também, fazer barulho, cantou, apoiou o time nas adversidades, né? Estava jogando, né? Trazendo o time ao favor, mudando aí o aspecto da partida. Palmeiras acha o pênalti, né, que é duvidoso, o cara sai pulando de dentro da área, não sei se estava fora ou não no lance do pênalti, mas depois que a bola está na marca do gol, tem que fazer aquele gol, enche o pé, bate no meio, aquela história que a gente já sabe. O que me surpreende, teve bastante conteúdinho disso também nas redes sociais, é que os 4 pênaltis decisivos desse ano a gente bateu no mesmo lado e perde, né? Então, pô, não bate naquele lado, sei lá, ou bate em cima, mas os 4 pênaltis são igualzinho. Os 2 contra o Corinthians, o contra o São Paulo, contra o Flamengo e o contra o Ceará. A gente acaba batendo do mesmo jeito. O contra o Ceará muda o lado, mas o estilo do pênalti é muito parecido. Palmeiras, que eu achei que fez uma boa primeira etapa ontem, jogou bem, era para ter saído com o primeiro tempo com resultado positivo, além do pênalti, acho que jogou bem, propôs, foi o estilo de jogo do Palmeiras, e o Flamengo foi muito inteligente, eu acho que fez uma estratégia de jogo onde buscou não perder o primeiro tempo para ganhar no segundo, e aí eu acho que eles voltaram muito melhor no segundo tempo, com mais volume, com mais velocidade, né, e foram mais precisos na hora de bater o pênalti. A Arrascaeta foi muito calmo ali, o Everton, eu senti que ele ficou no meio, né, achando que o cara ia bater no meio, segurou e o Arrascaeta deslocou ele, né? Mas assim, para mim, quando eu olho para a tabela, a gente tem que olhar mesmo, assim, somos líderes, seguiremos, acho que o Campeonato Brasileiro é muito parelho por conta disso, né? E perdemos um jogo importante, mas continuamos líderes, né? Eu acho que isso é importante ressaltar, né? Continuamos líderes, então continuar trabalhando, né? Passar essas 24 horas amargas de um time que deixou todo mundo, que voltou do Allianz Parque puto ontem, voltando para casa, mas pelo menos, né, olhando o copo cheio, seguimos líderes, seguimos na ponta da tabela e temos um jogo aí pela frente, jogo duro, fora de casa, mas podendo aí manter a liderança do Brasileirão para fechar essa primeira fase Brasileirão antes da pausa, né? Então, eu acho que a gente falou aqui em outras lives quando venceu, não vai ganhar todas, vai oscilar, derrota doloridíssima sim, né? Temos que corrigir aí as feridas, melhorar aí o time, os detalhes, o como fazer, mas o Palmeiras ontem, infelizmente, sai com um resultado muito amargo para casa, porém, assim como nas vitórias, não está tudo perdido, seguir trabalhando, que o ano é longo pela frente, tem muita coisa boa por vir.